No vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre as camadas aqui do Procreate, como elas funcionam, como organizar e o que significa esse menu de camadas que tem aqui. Então pega a Apple Pencil e bora pro vídeo! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Nicole e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as camadas aqui do Procreate. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero pedir para você deixar um like aqui no vídeo se você curte o conteúdo do canal e se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito, tem muito conteúdo bacana aqui. Então bora começar agora a nossa aula de camadas. Primeira coisa que a gente precisa saber é como acessar as camadas no Procreate. E para isso você precisa clicar nesses dois quadradinhos aqui e aí vai abrir esse menuzinho aqui de camadas. A nossa primeira impressão desse menu é essa. Eu tenho algumas camadas aqui no meu projeto, mas eu quero conversar com vocês sobre cor de plano de fundo. Isso aqui não é uma camada. Cor de plano de fundo é para você determinar a cor que vai ficar o seu papel, digamos assim, entre aspas. Então é aqui a cor que vai ficar no fundo do seu projeto. Pode ser qualquer cor ou, se você desmarcar aqui, vai ficar um fundo transparente. Então, cor de plano de fundo aqui, ó, ele não conta nas camadas, né? Não é uma camada contada. Muita gente não sabe como deixar o projeto com fundo transparente, então é aqui na cor do plano de fundo. Se você desmarcar, vai ficar transparente. Agora, falando sobre número de camadas, todo projeto tem um número determinado. Para você saber isso, é só você vir em Ações, Tela, Informações de Tela e você vem aqui em Camadas. E aqui você consegue saber o máximo de camadas que esse projeto que você abriu vai ter. No meu aqui são 60. Essa informação, ela depende de duas coisas. Uma delas é o tamanho da sua tela. Então aqui em dimensões eu tenho uma tela de 2048 por 2048 com 300 de dpi. Outra coisa que influencia no número de camadas é o seu modelo de iPad. Por exemplo, o meu aqui é um iPad 7. Se você tem um iPad Pro ou um iPad com mais memória RAM, o número máximo de camadas vai ser maior. Então, o número máximo de camadas aqui, né, ele depende da memória RAM do seu iPad, do seu modelo de iPad e do tamanho do seu projeto. Bom, vamos voltar lá para as camadas, entender melhor como funciona esse menu. Primeiramente, quando a gente abre, né, a gente tem essa visualização aqui e nesse botãozinho de mais aqui, a gente vai abrir uma nova camada. A nova camada, ela sempre vai abrir acima da camada selecionada. Se eu selecionar aqui a camada 18 e clicar no mais, uma nova camada vai abrir acima. Então, é sempre acima da camada selecionada, beleza? Então, essa é a primeira questão aqui, como abrir uma nova camada. A segunda coisa que a gente consegue ver quando a gente abre esse menu é esses botõezinhos aqui. Eles indicam pra gente se a camada está visível ou oculta. Quando a gente desmarca uma camada, ela deixa de ficar visível. Ela não sumiu, não foi apagada. Ela apenas não está visível, tá? Então, se você desmarca, ela fica oculta e aí você não consegue desenhar nessa camada. O programa te dá um aviso com 3 opções. Você pode abrir o menu de camadas, mostrar a camada que está oculta. Eu vou clicar aqui no abrir camadas e vocês vão ver, tá? Quando você clica no abrir camadas, ele abre o menu de camadas para você selecionar a camada. Se você tenta desenhar e você clica em mostrar, ele automaticamente ativa de volta a visualização da camada. Outra coisa que a gente consegue ver de cara é essa letra N aqui do lado desse botão. Então, se você clica aqui, você abre o menu de modos de mesclagem. Eu já fiz um vídeo super completo explicando cada um desses modos. Eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser entender melhor os modos de mesclagem aqui no Procreate. Então, quando você tem a letra N, isso quer dizer que está o modo de mesclagem padrão. Então, o N representa normal, de normal em inglês. Se você muda para qualquer outro modo de mesclagem, a letra vai mudar. Então, se a sua letra aqui não é N, então quer dizer que está em um outro modo de mesclagem. Quando você abre uma nova camada, ela vem por padrão já no normal, mas isso pode ser mudado, então nem sempre ali vai ser N, beleza? Outra coisa que a gente consegue mudar quando a gente clica nessa letra, que quando a gente abre uma nova camada é N, é a opacidade da camada. Então, clicando nessa letra, você tem acesso à opacidade da camada. Vou voltar lá, que eu queria posicionar ali melhor. Quando você muda a opacidade da camada, você muda a opacidade da camada inteira. Vou desenhar um outro pontinho aqui para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Então, vou colocar um pontinho aqui no cantinho e aí vocês vão ver que todos os itens da camada vão mudar de opacidade. Eu vou diminuir aqui para uma opacidade qualquer, né? Só arrastar aqui para a esquerda
e a opacidade diminui. Tá vendo que diminui a opacidade de tudo, não só de um item, é toda a camada. E outra coisa importante, se você diminuir a opacidade e for desenhar na camada com opacidade baixa, vou demonstrar para vocês, vou apagar esse pontinho aqui e vou diminuir a opacidade dessa camada. Vou botar aqui bem baixo e vou desenhar com uma cor preta. Então, se eu for desenhar numa camada com opacidade baixa, ó, tá vendo? O desenho sai com opacidade baixa. Então, você definiu a opacidade da camada aqui nessa alavanca ou nessa barra, né? Bom, agora a gente já viu os principais pontos aqui das camadas, o que aparece pra gente de primeira, assim, né? Quando a gente abre o menu de camadas. Outra coisa que a gente consegue visualizar é que quando você clica numa camada, ele abre um submenu. E esse submenu aqui tem várias opções. A primeira delas é a opção renomear. É aqui que você vai mudar o nome da sua camada. E aí você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar o nome 2 e na de baixo eu vou colocar aqui o nome 1, porque eu quero explicar para vocês como funciona a ordem das camadas. Isso é muito importante para entender como funcionam as camadas, muita gente tem dúvidas sobre isso. A ordem é sempre de baixo para cima. Imagina que as camadas, né, as camadas aqui são como folhas, como se fosse um bloco de folhas, né? Vou até largar a Apple Pencil, como se fosse uma resma de folha e uma folha por cima da outra, onde você desenha coisas em folhas separadas. E aí você vai amontoando para conseguir uma imagem final, beleza? A ordem dessas folhas é que a folha de baixo sempre vai ficar por baixo do que está na folha de cima. Então, a camada de baixo vai ficar com os itens por baixo. Se eu mudar essa ordem, eu vou botar o 1 por cima do 2. Olha o que acontece. O meu desenho, que estava na camada 1, vai ficar por cima da camada 2. Então, é assim que você organiza as camadas. Então, se você quiser um desenho por trás, você vai desenhar numa camada abaixo. Então, é por isso que a gente sempre separa as camadas e por isso que a gente sempre consegue organizar desenhos que ficam por trás dos outros. Vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer só uma linha. E essa linha, ela ficou por trás da minha camada, tá vendo? Ela tá por trás da parte roxa. Ela não tá apagada, ela só tá por trás. Então, eu vou diminuir a opacidade dessa camada aqui roxa e olha ali. Tá passando por trás, ela tá completa, é uma linha completa. Mas, como eu desenhei na camada abaixo, ela fica por trás do que tá desenhado acima. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Espero que sim. Bom, voltando para aquele menu de camadas, outra coisa que a gente tem aqui é a opção de selecionar. E eu vou até reposicionar o meu desenho aqui para vocês verem o que acontece quando a gente clica na opção selecionar. Quando você clica, o programa seleciona todas as opções, todos os desenhos, tudo que tem na camada. E ele abre o menu de seleção. E aqui você pode fazer várias coisas. Inverter o seu desenho, desenhar por cima, pintar, enfim. Eu já expliquei como funciona esse menu de seleção lá no vídeo de Procreate básico. Mas a gente tem aqui a opção selecionar. Para tirar, é só clicar ali na ferramenta de seleção. Outra opção que a gente tem aqui é copiar. E aí você copia todos os itens de uma camada. Se você abrir uma nova camada, você pode colar esse desenho aqui com o menu de 3 dedos para baixo. Só arrastar 3 dedos para baixo na tela e colar. E aí você cola todos os itens de uma camada em outra. Você pode, inclusive, fazer isso num novo projeto. Vou lá para a galeria, eu vou abrir um novo projeto aqui quadrado e vou na opção colar. 3 dedos para baixo, colar. Eu vou colar tudo que estava lá naquela camada aqui nesse novo projeto. Então, você pode levar, né, desenhos para outros lugares dessa forma com a opção colar, beleza? Agora a gente está com 2 camadas que tem o mesmo desenho e eu vou demonstrar para vocês a próxima opção aqui, que é preencher camada. O que ele faz? Ele preenche a camada com a cor selecionada. Então, essa cor que está aqui vai preencher a camada todinha. Eu vou até mudar de cor para vocês entenderem, ó. Escolhi o vermelho e quando eu clico aqui em preencher camada, ele preenche a minha camada toda. Essa opção de preencher camada, ela pode ser utilizada com selecionar. Então, eu vou selecionar a minha camada primeiro, ó, vou duplicar para não perder, né? Selecionar e agora sim eu vou preencher essa camada toda. Então, eu venho aqui, seleciono novamente o menu de camadas e clico em preencher. E aí eu preencho só a parte da seleção com a cor que estava lá em cima. Então, o menu de selecionar e preencher camadas pode ser utilizado em conjunto. Eu sempre uso para criar sombras sólidas. Uma ferramenta super prática.
Outra opção que a gente tem aqui é limpar. E aqui você vai limpar todos os itens de uma camada. É diferente de apagar. Quando você clica em limpar, a camada continua ali, ó. Eu tenho a camada aqui. Ele só limpou tudo que estava nessa camada. Diferente de quando você arrasta para a esquerda e apaga a camada. Aí você está deletando a camada. É só essa diferençazinha aí básica. Outra opção que tem aqui é o bloqueio alfa. Quando você clica aqui, a sua camada muda. Tá vendo um quadriculado atrás do meu desenho? Eu já fiz um vídeo explicando todas as diferenças entre bloqueio alfa, máscara e máscara de recorte. Vou deixar aqui na descrição, mas vou dar uma explicação breve sobre bloqueio alfa. O programa bloqueia sua camada e você não consegue desenhar fora, da onde não tenha ilustração. Então, se eu passo a caneta, ó, só desenha aonde já tem uma ilustração, tá vendo? Então, fora, no entorno da minha ilustração, eu não consigo desenhar. Só que isso danifica a sua camada. Então, eu vou desenhar aqui, ó, tá vendo? Eu tô passando a caneta por dentro e tá desenhando. Mas isso danifica a sua ilustração. Você não tem como voltar atrás a não ser com essa ação de 2 dedos. Se você sair aqui e você tiver danificado, já era. Ativar o bloqueio alfa, você pode vir por esse caminho, né? De ativar e desativar por aqui. Ou você pode fazer um gesto, que é 2 dedos arrastando para a direita. Então, você ativa e desativa o bloqueio alfa dessa forma, beleza? A outra opção que a gente tem aqui é máscara. E é quase a mesma coisa, só que ele abre uma camada em cima. Volto a reiterar que eu já fiz um vídeo explicando as diferenças, vou deixar na descrição. Na máscara, você vai trabalhar numa escala de cinza, então cores escuras mais próximas ao preto vão apagar o que tiver na sua camada e branco vai restaurar, beleza? Então, a máscara abre uma nova camada que não danifica a sua ilustração, porque você pode apagar essa camada tranquilamente. Outra opção que a gente tem, vou até abrir uma nova camada aqui, é a máscara de recorte. Então, vou abrir uma camada em cima da minha camada e vou fazer dela máscara de recorte. Tá vendo que tem uma setinha apontando para a camada de baixo? Máscara de recorte tem o mesmo princípio do bloqueio alfa. Você não consegue desenhar fora da onde não tem ilustração, só por dentro. Só que a diferença é que aqui você não danifica a sua camada. Você criou uma nova camada para fazer essas alterações. Eu recomendo muito, se você quiser fazer algo do tipo, usar a máscara de recorte. A outra opção que a gente tem aqui é inverter, e aí vai inverter as cores da sua ilustração, de tudo que tiver na camada, né? Eu uso muito para inverter da cor branca para cor preta, e é só clicar de novo que volta ao normal. A próxima opção é referência, e para isso eu vou usar essas linhas aqui embaixo, na outra camada que eu tenho. Vou até mudar a cor de plano de fundo para branco e eu vou fazer dessa camada referência. Então, vou abrir aqui o mini menu de camadas, né? E vou clicar em referência. Tá vendo aqui que embaixo de camada 1 tá escrito referência? Eu vou abrir uma nova camada. E agora o programa entende que eu tô usando essas linhas da camada 1 como referência. Então, quando eu usar o Drop Color, é como se eu estivesse desenhando dentro das linhas, ou melhor, pintando, né? Então, enquanto a referência estiver ativa, ó, tá ali referência, o programa vai entender que o Drop Color tá pintando dentro dessas linhas, ó. Vou até desmarcar aqui para vocês verem que na camada 4 não tem linhas. Ele está usando as linhas da camada 1 de referência. É uma ferramenta super prática para você pintar cores sólidas, a base da sua ilustração, enfim. E você, inclusive, pode abrir várias camadas e elas vão continuar utilizando as linhas de referência, desde que essa opção esteja marcada. Bem interessante para fazer pintura com o Drop Color de forma mais prática, sem danificar suas linhas. Tá vendo aqui na minha camada 4, eu não tenho linhas, eu estou usando a camada 1 de referência. Para tirar a referência, é só você abrir e desmarcar. Então, não esquece de desmarcar, tá? Que senão vai ficar ativo e vai ficar bem complicado de você usar o Drop Color fora da referência. Outra opção que a gente tem aqui também, eu vou apagar aqui essa pintura e vou voltar lá com a minha ilustração normal. Vou até voltar a cor do plano de fundo também. E a gente vai ver a próxima opção do mini menu aqui, do menu de camadas. E a opção mesclar abaixo. Essa opção é aquela de mesclar camadas. E por algum motivo você não consegue fazer esse movimento de mescla de camadas, você tem essa opção aqui no menu de camadas, né? Então ele vai mesclar a
camada diretamente abaixo da selecionada. Então ele vai mesclar embaixo. Um ponto muito importante sobre mescla de camadas que eu quero falar para vocês, algumas pessoas têm me perguntado, não é possível desmesclar a camada, a não ser que você faça aquele movimento, né, de um toque com 2 dedos na tela logo em seguida. Se você mesclar 2 camadas e sair por algum motivo para a galeria, o programa vai salvar a mescla de camadas e não existe gesto, não existe atalho, não existe opção para desmesclar essas camadas. A opção é você fazer um backup antes de mesclar, beleza? Outra coisa que eu quero falar para vocês é mescla de camadas visíveis com camadas que não estão visíveis. Se você fizer essa mescla, a camada que está oculta vai sumir. Então ela não vai ficar visível para fazer a mesclagem de camadas, ela simplesmente vai sumir. Eu vou ativar a visualização da camada e vocês conseguem ver ela aqui por baixo, tá vendo? Então ela tem os cabelinhos aqui, o meu personagem. Quando eu mesclo as duas, né, as duas visíveis, a camada permanece. Agora, se eu mesclar a visível com a oculta, ela vai ser apagada. Tá? Então presta bastante atenção antes de fazer a mesclagem de camadas. Outra opção que a gente tem aqui é combinar abaixo. E nessa opção o programa cria um grupo com a camada logo abaixo da selecionada. Então criei um grupo com 2 camadas, mesmo a camada estando oculta. Vou desfazer aqui e vou abrir várias outras camadas, ó. A camada 6 está selecionada, quando eu combino, ela cria um grupo apenas com a camada 6 e 5. Então, é um grupo apenas de 2 camadas. Se você quiser fazer um grupo maior com várias camadas, é só selecionar, arrastando aí as camadas para a direita, elas vão ficar todas azuis, ó, selecionando todas as camadas. E clica aqui em cima em agrupar e aí você tem um grupo com todas as camadas que você selecionou. Para tirar uma camada de dentro de um grupo, é só você arrastar literalmente para fora do grupo. Eu vou até apagar esse grupo aqui. E agora suas camadas estão normais de volta no local. Outro menu que a gente tem é aquele de arrastar para a esquerda e aí aparecem as opções apagar, duplicar e bloquear. Já são bem autoexplicativas. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de camadas. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like no vídeo, ajuda muito com a divulgação. E a gente se vê na próxima. Tchau!